Angola está em vésperas de ter as primeiras eleições autárquicas no país, desde que é uma nação independente. Acontecerá, o mais provavelmente, no segundo semestre de 2020. É uma reforma estruturante, nas palavras do ministro Adão de Almeida, e é com ele que vamos conversar hoje sobre todo o processo autárquico que, entretanto, se debate na Assembleia Nacional e, sobretudo, sobre as expectativas que ele tem para esta importantíssima transformação na história de Angola. O Sr. Ministro tem noção de que as eleições autárquicas de 2020, com mais ou menos municípios transformados em autarquias, com mais ou menos núcleos de poder local, são também um referendo à política do atual Presidente João Lourenço? Há uma dose de incógnita considerável, considerando que são as primeiras eleições autárquicas, considerando que o fator novidade das eleições autárquicas pode não ser completamente compreendido no início por todos, o que quer dizer que há aqui um trabalho grande de esclarecimento cívico dos cidadãos para que consigam... Não se esqueça também que pode não ser completamente compreendido por todos o facto das eleições não acontecerem em todo o país. Sim, portanto, todo esse conjunto de questões pode acontecer, desde logo, e pelo simples facto de serem as primeiras. O efeito novidade. E, portanto, o efeito novidade pode coisas boas e vir coisas más. acompanhado do efeito surpresa. Exatamente. E traz consigo também a incógnita. Imponderáveis. A interrogação está aqui. Portanto, nenhum de nós consegue dizer com segurança qual é o sentimento ou qual vai ser o sentimento dos eleitores quando estiverem pela primeira vez a votar em eleições autárquicas. Eu creio que há uma compreensão, começa a haver uma compreensão boa da importância das autarquias, da relação direta que elas introduzem e da proximidade. A relação direta está-me a dizer é de poder, ou seja, as pessoas vão ter noção de que podem... Liderança e liderados. Exatamente. Portanto, a relação maior proximidade. Próxima existe. Isso elas vão tendo noção. E sim, e isso pode permitir com que mais facilmente se consiga separar eleições gerais, eleições nacionais, de eleições locais. Tem noção que os resultados, bons ou maus, podem ser também votados ao Sr. Ministro, de uma forma positiva ou negativa, consoante. Isso pode hipotecar o seu futuro político. Estava a fazer rir muitas vezes. Não, acho que há aqui dois comentários. Com coisas sérias, admito. Sim, há dois comentários que eu gostava de fazer sobre isso. Primeiro, eu não sou candidato, não pretendo ser candidato a eleições autárquicas e, portanto, não estarei a concorrer. Segundo, mas o seu a organização, a dimensão organizativa do processo de descentralização é diferente da dimensão competitiva das eleições autárquicas. E, portanto, o que vai às eleições autárquicas são os partidos, são os concorrentes e não o governo. E, portanto, havendo essa separação, o governo não está a competir. Não estando o governo a competir, os resultados das eleições autárquicas são resultados coincidências para os candidatos e não para o governo. Portanto, é assim que eu vejo a coisa. Já agora, Sr. Ministro, quer definir autarquia? Boa pergunta. Não vou entrar para uma definição mais científica, mais académica, acho que essa não interessa. Mas eu, numa palavra, eu defini a autarquia como aproximação de serviços. O que é para nós um aspecto muito importante. Um país com a nossa extensão territorial e um país com a nossa, diria, fragilidade institucional, precisa muito de capacidade local, portanto, estruturas locais mais fortes para
fazer a mudança que nós precisamos. E isto... Portanto, uma tutela administrativa mais forte nas autarquias, é isso? Não necessariamente. Eu acho que a tutela administrativa tem que estar na justa medida daquilo que nós precisamos E acha no que esta momento. proposta, quer dizer, ela não é excessiva, ela está na justa medida sem pôr em causa a essência da autarquia, ou seja, desse controle do poder, não é? Pelos locais, ou pelas pessoas que foram eleitas por ele, portanto, por essa maior autonomia de poder. Há alguma discussão em torno disso. Nós, quer no processo da auscultação, e aliás já fizemos algumas evoluções também resultantes do processo da auscultação, uma muito relevante. Na proposta inicial estava definido, por exemplo, que a destituição dos órgãos autárquicos por via da tutela administrativa era uma competência do Poder Executivo. Na proposta final já não. Essa competência está atribuída ao Tribunal Constitucional, portanto foi para o Poder Judicial, o que é relevante. Exatamente. Mas de qualquer modo, o que nós entendemos... Mas curiosamente, nesta questão eu tenho exercício de tutela administrativa compete ao Presidente da República enquanto tutelar do Poder Executivo. Sim. E depois mas no ponto 6, exatamente, é remetido ao Tribunal Constitucional. Exatamente. Muito bem. Portanto, para nós há espaço de discussão. E é Então outro está-me a domínio... tentar dizer que a tutela administrativa passou por pressupostos mais rígidos que depois da auscultação pública eles foram, digamos, sendo suavizados. Nesse aspecto específico. Agora, o que eu ia dizer é, há aqui um espaço de discussão, que naturalmente nós estamos disponíveis para o fazer, e acredito que também é outro domínio em que na especialidade vamos poder nos entender melhor. Porque não há muitas divergências. Há um receio, que é de Poder Executivo interferir demais no funcionamento das autarquias e isso poder pôr em causa a autonomia. A própria essência da autarquia, não é? Exatamente. Se puser em causa a autonomia, poder pôr em causa... autonomia de poder. Sim. E, portanto, aí há espaço de discussão, mas inicialmente até de clarificação do que se está a propor. Mas a lógica do projeto, da proposta, é também uma lógica evolutiva. É justamente aqui, e eu peguei nisto porque não teme que o facto de não haver eleições em todos os municípios, ela possa ser penalizadora para, digamos assim, o partido do poder. Ou seja, os angolanos entenderão Assim, e não terão tendência a penalizar. Se nós, governo, pensarmos na construção de um modelo na perspectiva do benefício político eleitoral, nós estaremos a andar pelo melhor caminho. Então, na perspectiva do benefício político eleitoral, seria a autarquias nos 64 municípios? Não. O que eu quero dizer é que quem tem que pensar na perspectiva política eleitoral são os partidos. Sim. O governo não tem que se motivar pela vontade de ganhar eleições. Portanto, essa questão da penalização é uma questão voltada para a dimensão eleitoral do processo, do resultado eleitoral. E o que eu estou a querer dizer é que as decisões que têm que ser tomadas têm que ser na perspectiva da construção de um poder local forte. Portanto, o que eu acho que os angolanos vão dar razão é a criação de autarquias locais fortes, que se imponham nas comunidades e que representem uma verdadeira mudança no nosso modelo de gestão, com mais resultados para a vida das pessoas. No final das contas, é isso que as pessoas estão à espera. Sim, mas por enquanto ainda, elas próprias também, os eleitores estão cheios de incógnitas, não é? Normal. E numa primeira e podem reagir também emocionalmente e podem, por exemplo, como é que se explica a angolanos que não vão votar nas eleições autárquicas, não é? Não vão votar para as autarquias. Como é que se explica que primeiro numa primeira fase eles tenham sido excluídos, digamos, desse processo e como é que se os convence que eles vão ser integrados numa segunda fase? E depois, como é que vamos explicar-lhes que, de alguma maneira, isso não os deixou fora do processo? Como é que não os vamos deixar magoados ou quase ressentidos com a forma como fazemos as coisas? Há aí uma pré-compreensão subjacente à pergunta, que eu não sei se tem necessariamente correspondência na prática.
O que nós sentimos no processo de auscultação, e ouvimos várias sensibilidades, é, antes de mais, uma incógnita muito grande em relação a essa matéria. Normal, natural, porque estamos num processo novo. Há muitas pessoas que estão a ouvir falar sobre autarquias no país, de uma forma geral. Nós nunca vivemos isso. E, portanto, vamos fazer isso pela primeira vez. E há sensibilidades diferentes, há muitas sensibilidades no país. Nós ouvimos intervenções e comentários de todo o tipo. Desde os que acham que tem que fazer já e tudo ao mesmo tempo, aos que acham que não. Portanto, há muitas sensibilidades. E vai ao encontro de E, uma. portanto, agora, mas o que é relevante nisso, e nós também batemos muito para isso, é, independentemente daquilo que vier a ser a solução final, nós não podemos construir um processo de autonomia local olhando exclusivamente para a dimensão eleitoral. A construção da autonomia, a descentralização, a criação de autarquias é muito mais do que votar. Portanto, no final, e isso para mim é que é relevante, no final, o que as pessoas querem é espaço de participação, o que as pessoas querem é resultado. Sentir benefício direto para a sua vida e sentir que aqueles que são os seus problemas encontram um espaço de resolução fácil e rápido. Esse é que é o problema principal. Vamos a remeter para a descentralização de poder, para a desconcentração de serviços. As autarquias não são um fim, são um meio meio para que nós conseguirmos alcançar esse fim. Mas acha que as pessoas entendem isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Há uma coisa que o Sr. Ministro tem dito que também tem feito alguma confusão. O Sr. Ministro tem dito que no ambiente rural as pessoas têm receios, têm muitos receios da realidade autárquica. E diz isso como se isso jogasse, permita-me a minha provocação, como se isso jogasse a seu favor. Ou seja, de alguma forma joga, porque joga a favor da tese do gradualismo territorial. Mas não acha triste, perceber que as pessoas ainda não têm a noção do que é que significa o poder local? Sim, acho que é uma boa oportunidade para comentar, esclarecer um pouco esse assunto. Eu próprio também ouvi alguns comentários, levando para uma interpretação claramente diferente daquilo que nós quisemos dizer com essa referência. Nós fizemos um processo de auscultação pública. E quando nós falamos do resultado da auscultação, nós não estamos a fazer um juízo de valor. Nós estamos a apresentar uma constatação daquilo que nós sentimos durante o processo de auscultação. E, portanto, nós sentimos várias coisas. E é um pouco o que eu estava a tentar dizer aqui a pouco. Nós sentimos receio, nós sentimos vontade, nós sentimos euforia, nós sentimos desejo. Ou seja, há um misto de sensibilidades. Portanto, é errado pensar-se que o país está todo voltado para o mesmo sítio, a pensar da mesma forma. E não é espanto nenhum que se fala em receio. Receio significa perplexidade. Mas o Sr. Ministro concorda que este seu argumento pode ser usado, ou seja, que o podem acusar de usar este argumento porque ele favorece a tese do governo de um gradualismo territorial. Mas não é com esse objetivo que nós apresentamos isso. Não queremos dizer que isso significa que é o gradualismo territorial que tem que prevalecer ou que é isso que as pessoas querem. O que nós queremos dizer é: o país é grande, as sensibilidades são muitas, assim como há uns que estão ávidos, há outros que têm receios, e o efeito novidade exige de nós capacidade de esclarecer e de fazer a mensagem chegar a todos os locais. Até nas democracias mais desenvolvidas, ainda hoje há perplexidades em relação. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Que acontece nas democracias onde há poder local consolidado, inclusive. Que é o problema da coordenação institucional, quando nós falamos em órgãos da administração central e órgãos da administração local a intervir em determinados domínios. A Constituição diz atribuições das autarquias e elenca grupos de atribuições. Por exemplo, saúde. É um espaço de intervenção. Mas a saúde não é exclusiva das autarquias. A administração central também tem autarquias. Lá os hospitais, enfim. Portanto, nós vamos ter na saúde, vamos ter
Governo Central a intervir, Governo Provincial a intervir e autarquias a intervir. Garantir coordenação institucional entre esses três domínios é um desafio. E o cidadão, na prática, pode não saber de quem é a responsabilidade sobre determinados domínios. E ele, de vez em quando, criticar o Ministério da Saúde quando era uma ação que devia ser da Câmara Municipal no domínio da saúde. Esse é o problema resultante da perplexidade e da complexidade do modelo e o que traz o receio de algumas pessoas. Portanto, isso não tem que ver. Tentou-se dar uma interpretação como por um lado, isso, né, de ser algo para argumentar o gradualismo, longe disso, ou que tentamos dizer que as pessoas em ambiente mais rural são iletradas, são ignorantes. Portanto, não tem nada a ver com isso. Estamos a dizer que há receios sobre determinados aspectos funcionais do processo das autarquias. E as coisas foram ditas, o relatório da escutação está aí, está publicado, e tem o que as pessoas disseram. Portanto, é mera constatação daquilo que aconteceu. Mas convenhamos que a pedagogia do Sr. Ministro deve ser contrariar justamente isso, não é? Quer dizer, não é tarefa fácil. E nós vamos, durante muito tempo, andar aqui a aprender. falou, sim, diga. O que eu quero dizer porque não é tarefa fácil, e voltando, por exemplo, à dimensão eleitoral, que já me perguntou algumas vezes, conseguir fazer com que o eleitor distinga o que está em jogo num ato eleitoral é em si já um trabalho importante a fazer. Porque uma coisa é fazer eleições de âmbito nacional, sabendo quais são as responsabilidades dos órgãos nacionais. Outra é fazer eleições de âmbito local e saber quais são as responsabilidades de âmbito local. Para que não se julgue um numa eleição do outro. Aquilo que está a tentar dizer é que toda esta complexidade, há uma maior complexidade, ou seja, os órgãos do poder central são muito claros para as pessoas, os órgãos do poder local também vão ser rapidamente muito claros para as pessoas, mas elas ainda estão a lidar quase com algo intangível, porque elas não existem sentem, ainda. não é? E depois elas também sentem localmente muitas carências, há todo um trabalho para fazer que o Sr. Ministro vai concordar comigo que ainda não está feito. Todo o trabalho da descentralização não está feito, todo o trabalho da desconcentração não está feito, porque tudo isto precisa de recursos humanos, financeiros, enfim, técnicos e... Ouça, eu olho, eu leio... E de olho, tempo. E? E de tempo.